Estamos de volta e olha só, gente, o nosso bate-papo dessa tarde será sobre Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, né? O nosso convidado é o psicólogo Rodrigo Bonetti. A gente está aqui, a gente fala que Setembro Amarelo é importante para falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso o tempo todo e a gente ficar atento a alguns sinais também. Por isso que eu chamei o Rodrigo aqui, né? Ele é psicólogo e vai falar um pouquinho para a gente da importância desse Setembro Amarelo, né? Como eu falei, não é só em setembro, né? Em primeiro lugar, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais aí para falar do assunto tão importante que as pessoas às vezes evitam de falar, às vezes falam, isso não deve ser falado na TV. É importante falarmos sim e alertar as pessoas, porque às vezes quando está tão próximo, você fala, por que eu não percebi os sinais? Que às vezes são coisas tão bobas que vai acontecendo ali que você não percebe, mas é importante ficar atento também. É isso aí. Primeiro que, como você comentou, né, não é só setembro, é todo ano, mas é importante você ter uma data, né, que remeta a esse tipo de pensar, porque querendo ou não, a gente acaba focando mais, estabelecendo esse pensamento e entender o suicídio como algo comum a nós, né? A gente até pouco tempo atrás tinha a percepção de suicídio como algo distante, né? Não acontece na minha casa, não acontece comigo. Próximo, nunca ouvi falar, ninguém fala nisso. Tal. Falar sobre suicídio potencializa para que ocorra mais suicídio e a gente vem caindo por terra com essas verdades, né? Não é assim que funciona, a gente precisa falar sobre sofrimento psíquico, precisamos entender o suicídio sim como algo possível de acontecer e que o que a gente traz aqui é justamente a evitação, né? Para que a gente possa tornar cada vez mais próximo o sofrimento humano, para que a gente não tenha que lidar com esses extremos, né? De lidar com a ausência do sofrimento tendo como perspectiva a morte, né? A gente consegue lidar sim, a gente consegue amenizar o sofrimento conversando, falando, dialogando, e esse momento é muito importante. E a gente também precisa falar bastante desse tema, né, Setembro Amarelo, até porque é visto como tabu, como você falou, não se deve ficar falando, não deve incentivar, não é o incentivar, é o falar para entender que às vezes você pode evitar ali, né, porque é um momento complicado para a pessoa, né, então eu queria que você falasse para a gente desse tabu ainda que existe. Sim, nós ainda temos muito, né, quando se trata de sofrimento como um todo, tem as suas dificuldades, né? Chorar não é coisa natural, falar sobre o sentimento não é coisa natural. Homem não chora, aquela cobrança que existe também, de alguns comentários que às vezes você faz sem perceber o que você está falando, e aquela pessoa não precisa ouvir aquilo naquele momento, né? Tem que chorar sim, tem que falar sim, tem que se abrir para as pessoas explicar o que está acontecendo, porque às vezes você desabafa, troca experiência e vê que não é só você que está sofrendo, que é normal aquilo ali, que não é tudo acontece contigo, porque essa é a cobrança da pessoa, né? Porque tudo é comigo, a pessoa é mais feliz. Às vezes as pessoas estão disfarçando que é feliz. Você vê tanto isso nas redes sociais. A gente tem tanto essa fantasia, né? Construção de uma vida fantasiosa, eu diria até, na qual parece que o outro sempre está vivendo uma vida fantástica, né? Glamurosa, cheio de acontecimentos, e a nossa é feita de mediocridades, né? De situações limitantes ou sofrimentos que parece que só nós passamos. Isso não é uma verdade. Hoje nós trazemos a ideia de saúde mental como um tópico bastante em alta, porque justamente a doença mental tem crescido muito, né? O sofrimento psíquico tem crescido muito. O Brasil é um dos países que mais desponta, a gente achando que a gente não tinha essa notoriedade mundo afora, mas infelizmente nós somos hoje, né, o primeiro em ansiedade, o quinto em depressão, e nós precisamos trabalhar sobre esses temas, porque se isso é uma realidade, nós estamos já cada vez mais próximos, percebendo através de noticiários, e que bom que isso esteja sendo noticiado, porque aí nós temos a percepção de que sim, as pessoas estão em sofrimento, e se as pessoas estão em sofrimento, talvez elas precisam de uma escuta. Talvez a única coisa que elas precisam é que você ampare, abrace, né? Dê um ombro amigo, entenda e também saiba direcionar. Né, Mauro? Porque é claro que, não sendo profissional, às vezes é difícil lidar com perguntas a qual eu não sei a resposta, ou com angústias tão profundas que eu vou
tentar resolver apenas com se divirta, ou pare de pensar sobre isso, isso vai ou passar, isso vai passar. Nem é, isso é bobagem, nem é tão sofrimento assim. Vai rezar, vai na missa, Isso, são é falta coisas de Deus. Então, isso tudo você tem que cuidar, porque a pessoa, o importante também a gente falar que a pessoa, quando ela percebe isso, ela procurar ajuda. Ela vê que ela está precisando de ajuda, que já é um momento importante. Quando você percebe, não estou precisando de ajuda, isso é legal. E você procurar conversar com as pessoas, não estamos falando no psicólogo, de repente você começa a conversar ali, entender. É importante o psicólogo, claro que é, mas você descobrindo que você precisa se abrir para alguém, já é um caminho muito importante, que você precisa de ajuda. É isso aí. Essa ideia, né, de você poder oferecer apenas uma escuta. As pessoas tendem a acreditar que elas precisam o tempo todo ofertar soluções para o outro. E quando se trata de sofrimento psíquico tão grande como a ideação suicida, né, a ideia de tirar a própria vida, não é apenas dando uma resposta prática que você vai estabelecer ajuda. Mas sim, né, amparando, ouvindo, se colocando à disposição e, por vezes, claro, né, que é o ponto extremamente importante quando se trata de ideação suicida, indicar sim um profissional. Né? A gente também não consegue dar conta, não é apenas em uma conversa amistosa, de amigo para amigo, entre um familiar e outro, mãe, filho, pai e filho, que a gente consegue resolver essa demanda. Por isso a necessidade, claro, né, de trazer essa pessoa para perto, mas também, né, trazer um profissional que possa amparar esse cuidado. E até quebrar esse tabu aí, que esse preconceito que as pessoas procuram ajuda, né? E assim, mas o que os familiares, os amigos mais próximos, assim, eles podem fazer até para ajudar essa pessoa, que eles estão percebendo que está acontecendo isso tudo? Primeiro, ver os contrastes, sabe? Vamos tentar focar nos sinais, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, até vou adiantar algumas informações, porque quando nós falamos de sinais, qual é a principal perspectiva? Sono, fome, ausência de prazer. Em que sentido, Rodrigo? Sempre nas suas máximas. Né? Uma pessoa que era extremamente ativa, por exemplo, passou a estar mais quieta. Uma pessoa que era extremamente quieta passou a estar falante. Uma pessoa que tinha uma fome considerável, de repente, passa a se ver ausente de fome. Né? Ou o contrário, alguém que não comia muito, de repente, começa a comer com uma compulsão enorme. Alguém que ama trabalho, de repente, começa a se mostrar desprazeroso do trabalho. Essas contrariedades sempre são sinais importantes. E aí a importância da observação. Então, esse é o primeiro passo. Sem perguntar, Rodrigo, qual é o meu papel diante de alguém que está, né, passando por um sofrimento? Observação. Veja, né, que ela está apresentando um comportamento que antes ela não fazia. Segundo, vá em direção a essa pessoa. Às vezes a gente espera que o outro nos busque para pedir ajuda. E, dependendo do sofrimento que ele vai apresentar, isso não vai acontecer. Talvez o que ele espere é justamente alguém que estenda a mão. É claro que você precisa cuidar e deixar que ele, né, transmita isso. Não adianta você ser invasivo e, né, em certos momentos ali, não oferecer esse cuidado de apenas, né, dar o tempo dele de fazer esse passo, mas se aproxime dessa pessoa. Terceiro ponto importante é acolha. Não julgue, né? Então, as pessoas, quando elas trazem o sofrimento, elas também estão em julgamento, porque elas também estão em cobrança. Poxa, mas, meu Deus, por que eu estou sofrendo sobre isso? Talvez ela mesma estabeleça um julgamento de que aquilo nem é tão penoso assim, nem é tão sofrido assim. E se você ampara esse julgamento, você dificulta para que ela mude, né? Passe a pensar diferente. Então, eu diria que esses 3 passos são os mais importantes. Observação, se aproximar da pessoa e o principal, né? Acolher, saber ouvir sem julgamento. E assim, mas como identificar que alguém está precisando de ajuda e corre esse risco? Como você falou que são sinais, né? Mas como que as pessoas podem ficar atentas a esses sinais, amigo? Mauro, eu colocaria para ti justamente essas contrariedades, né? Mudanças de hábitos drásticos, percepções assim de mudança de prazer, principalmente, esses sinais vitais ali de alimentação, sono regular e satisfação, sentimento de prazer, são sempre sinais importantes em qualquer área. Quando se trata de suicídio, principalmente. Claro que isso se intensifica, por exemplo, com exclusão social. É uma ausência de prazer significativa, então essa pessoa para de querer estar junto a amigos, para de querer estar junto a familiares, já não consegue mais falar com satisfação frente ao trabalho, frente às suas áreas de ação, enfim.
Só que isso são algumas formas de demonstração de sofrimento. Nem todas as pessoas demonstram sofrimento dessa maneira. Algumas pessoas apenas vão se mostrar mais caladas, ou outras vão mostrar movimentos opostos. Estar mais falantes, estarem envolvidas socialmente. A gente tem tido muito casos de suicídio que, quando se entrevista os familiares, as respostas são: eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque isso... Ele estava bem, né? Ele estava com o seu trabalho, ele estava com a sua namorada ou seu namorado, ele estava vivenciando uma vida social ativa e, de repente, ele toma essa decisão. Porque as pessoas demonstram o seu sofrimento de maneira distinta. Então, aonde que a gente deve focar? É justamente nessa contrariedade. A pessoa era de uma determinada forma e, de repente, do dia para a noite, ela começa a apresentar comportamentos que não eram presentes no repertório dela, sabe? Então a gente começa, opa, calma lá, alguma coisa a gente precisa ver. E assim, o que os amigos, os familiares não devem fazer até para não piorar essa situação? São aqueles comentários que a gente falou ali no começo também, ou essas brincadeirinhas bobas, o que deve tentar evitar para não piorar? Isso, primeiro desmerecer, né? Achar que é uma bobeira. Achar que é uma bobeira, achar que esse sofrimento logo passa, achar que isso é apenas uma ideia, isso vem muito como algumas verdades, né? Que se a pessoa está falando sobre suicídio, aquela ideia, né? Cão que ladra e não morde. Então, se a pessoa está falando muito sobre suicídio, ela não vai cometer isso, né? Ela não vai fazer. E muito pelo contrário, se ela está dizendo que ela está pretendendo tirar a própria vida... Ela está pedindo ajuda nesse momento. Né? Ela está pedindo ajuda. Então, assim, essas ausências de valorização, então, está em sofrimento? Está em sofrimento. É preciso acolher, é preciso ouvir, não julgar. Né? Então, não só desmerecer aquele sofrimento, mas também não haver julgamento sobre o sofrimento. Tentar estabelecer um olhar de capacidade, de mostrar para aquela pessoa que você está ali por ela também, e que ela sim tem totais condições de sair daquela situação, que não é fácil, que vai exigir dela, né? Toda uma mudança de postura, toda uma mudança de atitude, mas que você está ali, você vai conseguir passar aquilo junto com ela. E assim, quais que são os principais sinais que demonstram que trata de um começo de depressão? São essas mudanças de hábitos na pessoa? Sim, principalmente. Mas eu falaria, Mauro, que o acompanhar uma pessoa com um pensamento suicida vai muito além do momento que isso acontece. Então, vai muito além deste período crítico, né, de tentativa de suicídio ou de um sofrimento intenso. Você vai precisar acompanhar essa pessoa muito antes. Então, estar conectado diante de uma conversa, né, querer saber um pouco mais. O que eu vejo muito hoje, né? Os adolescentes chegam em casa, se trancam dentro do quarto. Não se tem um diálogo junto à mãe, ou ao pai, ou aos irmãos. Dificilmente os familiares sabem do que cada um faz fora do ambiente de casa. Então, qual que são os seus hobbies, quem são seus amigos, quais são as áreas de interesse, de trabalho. Então, antes mesmo... Se ela está bem, aquela conversa que está faltando, né? A gente veio nesses últimos 2 anos aí também com essa pandemia, as pessoas estavam dentro de casa, mas não estavam próximas, estavam conectadas no celular, estavam fazendo outras coisas e não tinha essa conversa, porque nessa conversa você vai perceber até os sintomas de depressão que a pessoa está entrando em depressão, né? Isso, porque você vai começar a colher informações justamente dentro de um nível de sofrimento. Daqui a pouco ela está falando sobre algo que antes era tão prazeroso, sei lá, estava falando sobre futebol, que para ela jogar futebol, por exemplo, sempre vinha junto com um êxtase, junto com uma vibração positiva, e de repente ela começa a falar daquilo de forma sem muito sentido, sem muita gratificação. Opa, espera lá, o que está acontecendo? Ou é algo pontual, né, diante de um evento específico, ou estão fazendo bullying com essa pessoa, ou ela se sentiu excluída daquele grupo de amizade ou de atividade, ou pode ser algo maior. Coisas que antes, né, eram vistas como prazer, de repente não são mais vistas, precisa de um certo alerta. E assim, como que a psicoterapia ela pode auxiliar em casos de depressão e como que é feito esse trabalho também? Nós temos 3 pontos quando se trata de qualquer tipo de doença mental. Então, quando nós falamos desse sofrimento psíquico, nós estamos falando de aspecto de saúde física, né? Nós estamos falando de aspecto de percepção. Então, o que significa saúde física? Você também tem que levar em conta como que estão seus hormônios, né? Porque isso também favorece no seu olhar perante satisfação, prazer, envolvimento.
Segundo ponto, como que está a tua percepção psíquica? Né? De que maneira que você está fazendo a leitura sobre as coisas que estão acontecendo ao teu redor? Você pode perceber uma derrota e ver aquilo como um desastre, ou pode perceber uma derrota e encontrar soluções para enfrentar aquela derrota, aquela frustração. Né? E terceiro ponto também, o próprio ambiente. Às vezes estão acontecendo situações do ambiente que propiciam essa depressão maior. Perda de um familiar, né? Alguma perda de emprego, situação frustrante diante de um relacionamento, enfim, né? Ausência de controle financeiro, tudo isso favorece. Qual que é o papel do psicoterapeuta? Analisar isso conjuntamente, né? Cabe a nós, enquanto profissionais, ter um parâmetro de como essa pessoa está se apresentando e poder ampliar, né? Apresentar para ela como que aquilo está trazendo prejuízo. Seja justamente dentro desse critério biológico, fazer os encaminhamentos necessários, seja outros profissionais ou prática de atividade física, por exemplo, uma melhora de uma alimentação, e também como que ela pode conduzir a mudança de olhar e percepção dela para que ela possa fazer um enfrentamento da vida mais positivo. Mas o importante, né, é você ficar atento a esses sinais aí, né, perceber alguma coisa, já ficar atento. Mas, inclusive, eu até vou deixar o Insta do Rodrigo aqui. Se você tiver dúvida, quer saber mais sobre esse assunto, quer conversar, pode entrar em contato também, que com certeza ele vai ajudar. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Mauro. Bom, e agora eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho.